Doutor Tiago, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui no programa de hoje, falando de um assunto tão importante, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo conversar sobre esse assunto, um assunto, como você falou, de muita importância e que muitas vezes não chega ao conhecimento até o paciente portador dessa patologia, desse problema. Verdade. E no Maranhão, a gente sabe que tem muitos casos, né, de pessoas aí com diabetes e muitas delas nem sabem. Dá para se ter uma noção de em torno de quantos por cento da população? Uma estatística nacional, uma estatística falando de Brasil, é que cerca de 8 a 10% da população é portadora de diabetes. E dessa porcentagem, metade não sabe. Então, se no Maranhão hoje nós temos aproximadamente 7 milhões de habitantes, nós estamos falando aí de algo em torno de 700 mil pessoas que têm diabetes, e dessas, cerca de 350 mil não sabem ainda que tem, não tem esse diagnóstico fechado. Como é que a pessoa começa a perceber, doutor Tiago, que ela está com diabetes? Existem vários sinais e vários sintomas. Primeiramente, existem dois tipos de diabetes, né? Diabetes tipo 1, que é aquela diabetes da adolescência, da primeira infância, que é a diabetes por falta da produção de insulina, uma deficiência própria do organismo. E existe a diabetes tipo 2, que normalmente é a diabetes que já aparece na fase adulta, que pode não estar, mas normalmente está relacionado ao paciente obeso, paciente sedentário, que é realmente uma diabetes que se apresenta de uma forma mais tardia e que é a que que tem apresentado o maior número de complicações, né? Então, falando sobre a principal forma desse paciente descobrir ou suspeitar que tem esse problema, normalmente esse paciente ele pode começar apresentando esse problema com um emagrecimento de uma causa que ele não sabe justificar qual. O paciente que percebe que está indo muito ao banheiro, está urinando bastante. O paciente que que percebe que a urina tá começando a chamar formiga, tem muitas formigas ali por volta do vaso sanitário, porque a urina está muito doce, né? Então existem várias formas de se suspeitar, mas quando se chega numa fase como essa de se suspeitar porque o paciente está emagrecido ou que chegou a essa situação das formigas no vaso sanitário, já pode ser um caso mais avançado, um problema que já está instalado há bastante tempo. A melhor forma de se diagnosticar é o check-up, né? é a avaliação no mínimo anual. Doutor, agora a gente sabe também que a diabetes traz uma série de problemas, né? E um deles é justamente as amputações. Hoje no Maranhão, dá para se ter uma ideia se há muitos casos de amputação? Sem dúvida. Sem dúvida, existe bastante. Infelizmente, o sistema público de saúde, não só do Maranhão, mas no Brasil, é um sistema deficitário, é um sistema que não consegue cobrir a população de uma forma completa. E o serviço estruturado de cirurgia vascular no SUS, hoje no Maranhão, só existe em São Luís, principalmente para o tratamento do paciente portador de diabetes e paciente com pé diabético, que é uma entidade conhecida por lesões na região do pé desse paciente portador de diabetes. Isso significa então que a capital recebe pacientes de todo o interior, do Maranhão, né? inteiro, do Maranhão inteiro. Muitos desses pacientes podem até não chegar a São Luís porque foram atendidos no seu município de origem, mas não são atendidos na grande parte das vezes, da forma correta, por não ser atendido pelo especialista correto, que é o cirurgião vascular, né? Então, quando esse paciente chega à capital, que é o único local que tem esse serviço estruturado, que, por ironia, é um serviço municipal, não é estadual, né? Esses pacientes eles já chegam numa situação muito avançada e muitos deles já chegam realmente evoluindo para amputação, sem que a equipe, por mais esforço que consiga colocar no tratamento, sem que a equipe consiga fazer alguma coisa para evitar isso. Doutor Tiago, o interessante mesmo seria trabalhar com prevenção, né? Sem dúvida, sem dúvida. A prevenção é a melhor arma que a gente tem. Talvez, se a gente conseguisse investir mais em educação, a gente conseguiria investir menos no tratamento. E o que onera muito é o tratamento, né? Quando a gente fala que os serviços públicos de saúde no interior não tem serviço estruturado de cirurgia vascular para cuidar desses pacientes, é porque é caro. É caro manter um médico especialista no interior. É caro manter uma estrutura para fazer exames, para realmente
fazer o diagnóstico preciso na hora certa, para tratar quando precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, é muito caro. Mas poderia ser evitada essa despesa se a gente fizesse uma prevenção baratíssima, que começa com a educação. Começa com cursos, com seminários, com investimento na educação do assistente comunitário de saúde, do técnico de enfermagem, do enfermeiro e do médico que vai estar atendendo o paciente lá na ponta. Porque até ele chegar na gente, que é o serviço terciário, que é na capital, esse paciente muitas vezes já passou por 10, 15, 20 dias de um atendimento precário, realmente um atendimento sem muito conhecimento, e ele chega numa situação já para perder o pé e perder a perna, Quanto que mais é o que a tempo gente demorar, mais evita, mais quer né? evitar, sem dúvida. Eu conversei aqui com o Dr. Tiago Cavalcante, ele é angiologista e cirurgião vascular. Nosso assunto com ele foi sobre os cuidados que o diabético, que o paciente com diabetes deve ter, né, na sua circulação, para evitar alguns problemas. Muito obrigada, doutor, pela participação hoje aqui no programa. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição para sempre que for necessário estar conversando sobre esse tema, que é um tema que eu considero um dos temas mais importantes da cirurgia vascular e do paciente portador de diabetes. Vamos voltar assim mais vezes, vamos conversar mais, porque tem muito assunto ainda para ser explorado dentro dessa área, né? Sem dúvida. Agradecemos mais uma vez a sua participação. Obrigado.